Nos recantos ocultos da existência humana, certos indivíduos se destacam não por escolha, mas por um fio invisível que os liga a um propósito maior. Estes são os escolhidos, marcados pelo destino para cumprir papéis que transcendem a vida comum, conectando-os ao divino e ao cosmos de maneiras misteriosas e profundas. Cada escolhido carrega uma assinatura única, um tipo específico de chamado que molda seu caminho e define sua missão no mundo. Nesta jornada, exploraremos os 9 tipos de escolhidos e descobriremos os propósitos divinos que eles servem. Desde o início da história humana, histórias de escolhidos permeiam nossos mitos, lendas e tradições espirituais. Estas narrativas não são meras fabricações. Elas ecoam uma verdade mais profunda sobre o espírito humano e sua conexão com algo maior. O conceito de ser escolhido é universal, aparecendo em diversas culturas e crenças. No cristianismo, os profetas e santos são vistos como escolhidos por Deus para espalhar sua mensagem. No hinduísmo, os avatares de Vishnu descem para restaurar o Dharma e guiar a humanidade. De forma semelhante, o conceito de Bodhisattva no budismo representa aqueles que escolhem permanecer no ciclo de renascimento, para ajudar todos os seres a alcançar a iluminação. O visionário. O primeiro tipo de escolhido que encontramos é o visionário. Visionários são aqueles que possuem um dom extraordinário de previsão e discernimento, capazes de perceber padrões ocultos e possibilidades futuras que outros não conseguem. Seu propósito é guiar a humanidade em tempos de incerteza e mudança, proporcionando a clareza necessária para navegar pelo desconhecido. O dom do visionário frequentemente se manifesta na forma de sonhos, profecias ou uma intuição incomum que se prova correta repetidas vezes. Pense no antigo oráculo grego de Delfos, procurado por líderes e plebeus em busca de orientação. As profecias do oráculo, embora muitas vezes enigmáticas, eram consideradas divinamente inspiradas, oferecendo vislumbres do futuro. Nos tempos modernos, figuras como Nostradamus capturaram a imaginação de muitos com suas visões proféticas. Visionários, sejam antigos ou contemporâneos, servem como faróis de luz na escuridão, ajudando as sociedades a seguirem em direção aos seus destinos. Os visionários frequentemente enfrentam imensos desafios, pois seus dons podem ser tanto uma bênção quanto um fardo. O peso de conhecer futuros potenciais e a responsabilidade de guiar os outros pode levar ao isolamento e à incompreensão. No entanto, seu papel é crucial. Através de suas visões, eles inspiram esperança, alertam sobre perigos e iluminam caminhos que levam ao progresso e à transformação. Em nossa exploração do visionário, encontramos indivíduos como Martin Luther King Jr., cujo sonho de uma sociedade justa e igualitária transcendeu seu tempo e continua a inspirar gerações. Seu famoso discurso "Eu tenho um sonho" não foi apenas um chamado pelos direitos civis, mas uma visão profética de um futuro onde a humanidade vive em harmonia. Visionários como King nos lembram que ver além do presente e lutar por um futuro melhor é um chamado divino que molda o curso da história. O curador. Transitando do visionário, nos encontramos na presença do curador. Curadores são escolhidos que possuem uma habilidade inata de curar as feridas do corpo, mente e espírito. Seu toque, presença e energia têm o poder de trazer uma cura e transformação profundas. Curadores frequentemente são atraídos para profissões e práticas que lhes permitem usar seus dons, como a medicina, aconselhamento ou terapias alternativas. Seu propósito divino é aliviar o sofrimento e trazer cura àqueles que necessitam. A jornada do curador está profundamente entrelaçada com o conceito de compaixão e serviço. Curadores empáticos possuem uma habilidade extraordinária de sintonizar com as emoções e energias dos outros, oferecendo conforto, compaixão e apoio em tempos de angústia. Seus dons empáticos permitem que se conectem profundamente com a dor e as lutas dos outros, guiando-os em direção à integridade e cura.
O curador empático é encontrado em culturas e tradições ao redor do mundo, desde os xamãs e curandeiros de sociedades indígenas até os terapeutas e conselheiros modernos que oferecem orientação e apoio a indivíduos que enfrentam desafios mentais e emocionais. Curadores empáticos frequentemente são atraídos por modalidades como a cura energética, o reiki e o aconselhamento, onde seus dons intuitivos podem ser utilizados para facilitar a cura em um nível profundo. A cura é vista como um ato sagrado. Jesus Cristo, conhecido como o grande curador no cristianismo, realizou milagres de cura que revelaram a natureza compassiva do divino. Nas tradições xamânicas, os curandeiros trabalham com forças espirituais para restaurar o equilíbrio e a harmonia dentro dos indivíduos e comunidades. O propósito do curador é aliviar o sofrimento e promover o bem-estar holístico, servindo como um canal para o amor e energia divinos. No entanto, o caminho do curador não é sem seus desafios. Eles frequentemente absorvem a dor e o sofrimento daqueles que ajudam, o que pode levar ao esgotamento e exaustão. Para sustentar seu trabalho, os curadores devem aprender o delicado equilíbrio de dar e receber, cuidando de seu próprio bem-estar enquanto servem aos outros. Este equilíbrio é essencial para manter sua capacidade de curar e transformar. Um exemplo inspirador de curadora é Florence Nightingale, cujo trabalho pioneiro em enfermagem durante a Guerra da Crimeia revolucionou os cuidados de saúde e salvou inúmeras vidas. Sua dedicação em melhorar as condições sanitárias e cuidar dos feridos foi impulsionada por um profundo senso de propósito e compaixão. O legado de Nightingale continua a influenciar a enfermagem e os cuidados de saúde modernos, demonstrando o impacto duradouro da missão divina do curador. O protetor, do curador, movemo-nos para o protetor, cujo propósito divino é salvaguardar e defender. Protetores são escolhidos que sentem um chamado inabalável para proteger os vulneráveis, defender a justiça e manter a ordem. Sua força, coragem e senso de dever fazem deles líderes naturais em tempos de conflito e crise. O papel do protetor é exemplificado no arquétipo do guerreiro, do guardião e do campeão dos oprimidos. Ao longo da história, protetores divinos têm sido os guardiões da paz, ordem e retidão, destacando-se como faróis de luz em tempos de escuridão e caos. Eles são os guerreiros, os defensores, os pacificadores e os campeões, que enfrentam corajosamente a adversidade e protegem os inocentes do mal. O arquétipo do protetor divino é encontrado em culturas e tradições ao redor do mundo. Desde os antigos cavaleiros e samurais que juravam proteger os fracos e defender a honra, até os ativistas e defensores dos direitos humanos modernos que lutam por justiça social. Protetores divinos são frequentemente motivados por um profundo senso de compaixão e um compromisso de servir ao bem maior. A jornada do protetor divino é marcada pela disposição de defender o que é certo e proteger os princípios de justiça e retidão, mesmo diante do perigo e adversidade. Desde cedo, podem sentir-se chamados a proteger e defender aqueles que não podem se proteger, seja do dano físico, opressão ou injustiça. Protetores divinos frequentemente enfrentam desafios formidáveis em seus esforços para salvaguardar o bem-estar dos outros, confrontando forças que buscam semear discórdia, divisão e violência no mundo. No entanto, seu compromisso inabalável com sua causa permite que perseverem diante da adversidade, confiando no poder da coragem, compaixão e resiliência para superar qualquer obstáculo. Um dos protetores divinos mais reverenciados da história é Harriet Tubman, a abolicionista e ativista política americana que arriscou sua vida para conduzir pessoas escravizadas à liberdade através da ferrovia subterrânea. A coragem, engenhosidade e compromisso inabalável de Tubman com a justiça fizeram dela uma figura lendária na luta contra a escravidão, inspirando gerações de ativistas a continuar a luta pela liberdade e igualdade. Considere Nelson Mandela, o revolucionário anti-apartheid sul-africano e estadista, que passou 27 anos na prisão por suas crenças
e emergiu para liderar seu país à liberdade e reconciliação. O compromisso inabalável de Mandela com a não-violência, perdão e reconciliação diante da opressão e injustiça fez dele um símbolo de esperança e inspiração para pessoas ao redor do mundo. O sábio iluminado, conforme nossa jornada pelo reino dos escolhidos se desenrola, encontramos a figura do sábio iluminado. Sábios são indivíduos que alcançaram uma sabedoria espiritual profunda e discernimento através de anos de prática dedicada e exploração interior. Seu propósito divino é guiar a humanidade em direção ao despertar espiritual e à iluminação, oferecendo ensinamentos e orientações que iluminam o caminho para uma consciência superior. Desde os anciãos sábios de sociedades indígenas até os mestres espirituais reverenciados das filosofias orientais, os sábios são frequentemente retratados como seres de profunda sabedoria e compaixão, que incorporam os mais altos ideais do potencial humano. Seus ensinamentos oferecem verdades atemporais que transcendem fronteiras culturais e religiosas, inspirando buscadores em suas jornadas espirituais. No Bhagavad Gita, o Senhor Krishna transmite sabedoria espiritual ao guerreiro Arjuna, guiando-o através das provações da vida e da guerra. Os ensinamentos de Krishna iluminam o caminho da retidão e da autorrealização, proporcionando a Arjuna a clareza e o entendimento necessários para cumprir seu destino divino. De maneira semelhante no budismo, os ensinamentos do Buda sobre as 4 nobres verdades e o caminho óctuplo servem como um mapa para a libertação do sofrimento e a obtenção da iluminação. A vida do Buda em si exemplifica a jornada do sábio. Nascido em meio ao luxo e privilégio, o príncipe Siddhartha Gautama renunciou à sua criação real para buscar a verdade espiritual e a libertação do ciclo de nascimento e morte. Após anos de meditação e autodisciplina, ele atingiu a iluminação sob a árvore Bodhi, tornando-se o Buda, o desperto. Seus ensinamentos, conhecidos como o Dharma, oferecem insights profundos sobre a natureza da realidade e o caminho para o despertar espiritual. Sábios continuam a agraciar o mundo com sua presença, oferecendo orientação e inspiração aos buscadores da verdade. Figuras como Ramana Maharshi, que advogou a autoinquirição como caminho para a realização, e Thich Nhat Hanh, cujos ensinamentos sobre mindfulness e compaixão tocaram milhões, incorporam a sabedoria atemporal do sábio. Suas palavras e exemplos servem como faróis de luz em um mundo frequentemente envolto em escuridão, lembrando-nos de nosso potencial inerente para o despertar. A jornada do sábio não é de mero entendimento intelectual, mas de experiência direta e realização. Sábios guiam os buscadores em direção à realização direta de sua verdadeira natureza, além das limitações do ego e do pensamento conceitual. Através de práticas como meditação, autoinquirição e mindfulness, os buscadores podem descobrir as verdades mais profundas da existência e despertar para o amor e a consciência ilimitados que residem no âmago de seu ser. Os ensinamentos do sábio frequentemente enfatizam a importância da transformação interior e da autorrealização como chaves para a libertação espiritual. Ao transcender o ego e perceber sua unidade essencial com toda a criação, os indivíduos podem se libertar do sofrimento e experimentar paz e realização profundas. O papel do sábio é iluminar o caminho e oferecer orientação àqueles que buscam a verdade, apontando o caminho para a realização de sua natureza divina. Na presença de um sábio, os buscadores frequentemente experimentam um profundo senso de paz, clareza e presença. As palavras e a energia do sábio têm o poder de catalisar mudanças profundas na consciência, despertando potenciais dormentes e iluminando o caminho para a iluminação. Através de seus ensinamentos e exemplo, os sábios inspiram outros a embarcar na jornada de autodescoberta e despertar espiritual, capacitando-os a realizar seu mais alto potencial e viver uma vida de propósito e realização. O unificador.
Como um farol de harmonia brilhando em meio ao caos da divisão, o unificador possui o raro dom de reunir elementos díspares em um todo unificado. Eles são os pacificadores e reconciliadores, os que constroem pontes entre indivíduos e comunidades. Há uma história atemporal do bom samaritano que ressoa com a jornada do unificador. Nesta parábola, recitada no Evangelho de Lucas, um homem é atacado por ladrões e deixado para morrer à beira da estrada. Passantes, incluindo um sacerdote e um levita, ignoram a situação do homem e seguem seu caminho. No entanto, um samaritano, tradicionalmente considerado inimigo do povo judeu, para ajudar o homem ferido. Ele cuida de suas feridas, leva-o a uma hospedaria e paga por seus cuidados, demonstrando compaixão e altruísmo diante da divisão e do preconceito. De forma semelhante, ao longo da história, unificadores emergiram em tempos de conflito para unir as pessoas em busca de uma visão comum de paz e reconciliação. Como o bom samaritano, eles transcendem as barreiras da divisão e do preconceito, alcançando aqueles em necessidade com compaixão e empatia. Eles são os diplomatas e mediadores, os que buscam curar as feridas da divisão e criar um mundo de unidade e cooperação. Trabalham incansavelmente para construir pontes entre facções opostas, buscando terreno comum e entendimento em meio ao tumulto da discórdia. Com cada ato de compaixão e perdão, semeiam as sementes da paz e da reconciliação, nutrindo os laços de fraternidade e irmandade que nos unem a todos. O mensageiro divino. O propósito do mensageiro divino é entregar mensagens de orientação, inspiração e revelação dos reinos divinos à humanidade. Mensageiros divinos são indivíduos que atuam como intermediários entre os reinos celestiais e terrenos, servindo como canais para a sabedoria e comunicação divinas. Mensageiros divinos desempenham um papel crucial na transmissão de ensinamentos espirituais, profecias e revelações à humanidade. Eles são vistos como profetas, videntes ou visionários que recebem inspiração e orientação divinas através de sonhos, visões ou comunicação direta com seres celestiais. Os mensageiros divinos frequentemente enfrentam desafios e obstáculos no cumprimento de sua missão, pois suas mensagens podem ser recebidas com ceticismo, resistência ou até hostilidade. No entanto, seu compromisso inabalável com seu propósito divino permite que perseverem diante da adversidade, confiando na sabedoria e orientação do divino. Um dos mensageiros divinos mais conhecidos da história é o profeta Maomé, cujas revelações registradas no Alcorão formam a base da fé islâmica. Segundo a tradição islâmica, Maomé recebeu sua primeira revelação do anjo Gabriel, enquanto meditava em uma caverna perto de Meca. Ao longo de sua vida, continuou a receber mensagens divinas que compartilhava com seus seguidores, guiando-os a uma vida de piedade, compaixão e submissão à vontade de Alá. Na tradição cristã, a figura de João Batista serve como um exemplo de mensageiro divino que preparou o caminho para a vinda de Jesus Cristo. A mensagem de João de arrependimento e purificação espiritual preparou o caminho para o ministério de Jesus, anunciando a chegada do Messias e o início de uma nova era de renovação espiritual. O catalisador, na vida, há indivíduos cuja mera presença pode desencadear mudanças profundas. Estes indivíduos são os catalisadores, as faíscas que iniciam a transformação. Catalisadores possuem uma energia única, uma habilidade inata de romper o status quo e inspirar a ação. Eles são frequentemente incompreendidos ou subestimados, mas seu impacto pode ser nada menos que revolucionário. Em todas as eras, catalisadores emergiram para desafiar o pensamento convencional e impulsionar a sociedade em direção ao crescimento. Considere a história de Prometeu, da mitologia grega. Prometeu, um titã, desafiou os deuses para trazer fogo à humanidade, simbolizando iluminação e progresso. Suas ações, embora inicialmente punidas, impulsionaram a humanidade a uma era de inovação e civilização. Este mito sublinha a essência do catalisador: provocar mudança, frequentemente a um grande risco pessoal,
pelo bem maior. Catalisadores modernos podem ser encontrados em todas as áreas. Na ciência, figuras como Marie Curie romperam barreiras, não apenas avançando nosso entendimento da radioatividade, mas também desafiando normas de gênero na comunidade científica. Nos movimentos sociais, indivíduos como Rosa Parks, com seu corajoso ato de desobediência, desencadearam o boicote aos ônibus de Montgomery, um evento crucial no movimento dos direitos civis dos Estados Unidos. Estes catalisadores, através de suas ações, promoveram mudanças sociais que continuam a ressoar até hoje. A jornada de um catalisador é frequentemente marcada por um profundo senso de propósito e uma crença inabalável na possibilidade de mudança. Eles veem potencial onde outros veem impossibilidade, e sua determinação para promover transformação pode ser tanto inspiradora quanto intimidadora. No entanto, este caminho raramente é fácil. Catalisadores frequentemente enfrentam oposição, ceticismo e até hostilidade. Suas ideias podem ser percebidas como ameaças a normas e instituições estabelecidas, tornando sua missão tanto solitária quanto corajosa. Um dos aspectos mais cativantes dos catalisadores é sua habilidade de inspirar outros. Ao encarnar a mudança, motivam aqueles ao seu redor a reexaminar suas próprias crenças e ações. Este efeito cascata pode levar a uma transformação coletiva, à medida que as pessoas começam a adotar novas formas de pensar e agir. Na tradição budista, o conceito do Bodhisattva, um ser que busca a iluminação não apenas para si, mas para todos os seres sencientes, se assemelha ao papel do catalisador. Ao se esforçar para despertar e elevar outros, os catalisadores contribuem para um despertar espiritual e social mais amplo. Em nossas vidas pessoais, os catalisadores podem estar mais próximos do que imaginamos. São os amigos que nos desafiam a crescer, os mentores que nos empurram para fora de nossas zonas de conforto e os colegas que introduzem ideias inovadoras. Sua influência pode não ser imediatamente aparente, mas ao longo do tempo, seu impacto pode levar a um crescimento pessoal e coletivo significativo. O propósito divino dos catalisadores é servir como agentes de mudança. Sua presença perturba a complacência, forçando-nos a confrontar nossas suposições e considerar novas possibilidades. Este papel é essencial em um mundo que está em constante evolução e enfrentando novos desafios. Sem os catalisadores, o progresso estagnaria e as sociedades poderiam permanecer presas a paradigmas ultrapassados. O zelador harmonioso. O propósito divino do zelador harmonioso é cuidar e proteger o mundo natural e todos os seus habitantes. Zeladores harmoniosos são indivíduos que sentem uma conexão profunda com a Terra e reconhecem sua responsabilidade de viver em harmonia com a natureza, nutrindo e preservando sua beleza e diversidade para as gerações futuras. Ao longo da história, zeladores harmoniosos têm sido os guardiões da Terra, defendendo a conservação ambiental, a sustentabilidade e o bem-estar de todos os seres vivos. Eles são os ativistas, os conservacionistas, os ecologistas e os cuidadores que trabalham incansavelmente para proteger e restaurar o equilíbrio dos ecossistemas e garantir a saúde e vitalidade do planeta. O zelador harmonioso é encontrado nos povos indígenas que viveram em harmonia com a Terra por milênios, até os ativistas ambientais modernos que fazem campanha por justiça climática e restauração ecológica. Zeladores harmoniosos são frequentemente motivados por um profundo senso de reverência pelo mundo natural e um compromisso de viver em equilíbrio com a Terra. Seu compromisso com a gestão ambiental frequentemente os leva a agir para abordar as causas profundas da degradação ambiental e promover práticas sustentáveis que honram a Terra. Zeladores harmoniosos frequentemente enfrentam desafios formidáveis em seus esforços para proteger a Terra, confrontando forças poderosas que buscam explorar e destruir recursos naturais para lucro. No entanto, seu compromisso inabalável com sua causa permite que perseverem diante da adversidade, confiando no poder da ação coletiva para trazer mudanças positivas ao mundo. Pense em Wangari Maathai,
a ambientalista queniana e laureada com o Prêmio Nobel da Paz, que fundou o movimento Cinturão Verde, uma organização de base que plantou milhões de árvores em toda a África e capacitou mulheres a se tornarem zeladoras ambientais em suas comunidades. A visão de Maatai de conservação ambiental e justiça social continua a inspirar pessoas ao redor do mundo a agir para proteger a terra e promover o desenvolvimento sustentável. O guardião sagrado. Conforme nossa jornada pelo reino dos escolhidos chega ao fim, encontramos a figura do guardião sagrado, cujo propósito divino é proteger e preservar a sabedoria e tradições sagradas da humanidade. Guardiões sagrados são indivíduos que dedicam suas vidas a salvaguardar ensinamentos antigos, rituais e conhecimentos que detêm as chaves para a iluminação e transformação espiritual. O papel dos guardiões sagrados pode ser visto nos trabalhos de pensadores como Hannah Arendt, que enfatizou a importância de preservar as narrativas e histórias que moldam nossa identidade humana coletiva. A ideia de natalidade de Arendt, a capacidade de trazer novos começos através da ação e pensamento, depende da continuidade proporcionada pela lembrança e preservação do nosso passado. No coração da realização profunda de Hannah Arendt está o reconhecimento de que os guardiões sagrados desempenham um papel crucial em manter a continuidade da sabedoria, conhecimento e estruturas éticas, garantindo que a essência da compreensão humana e do patrimônio espiritual não se perca com o tempo. Guardiões sagrados desempenharam um papel vital em preservar a sabedoria das gerações passadas e transmiti-la para as futuras. Eles são os guardiões de textos sagrados, artefatos e tradições, garantindo que permaneçam intactos e acessíveis para as gerações vindouras. Seu compromisso com a preservação do patrimônio sagrado da humanidade é inabalável, mesmo diante da adversidade e perseguição. Desde os monges e escribas do Antigo Egito, até os xamãs e guardiões de medicamentos de sociedades indígenas, guardiões sagrados frequentemente são iniciados em seus papéis através de treinamento rigoroso e cerimônias de iniciação, que os imbuem com o conhecimento, sabedoria e poder necessários para cumprir seus deveres sagrados. Eles têm um compromisso com a manutenção dos mais altos princípios de integridade, honra e dever. Desde cedo, podem sentir-se atraídos pelo estudo de textos antigos, pela prática de rituais sagrados ou pela preservação de tradições culturais. Sua dedicação ao seu dever sagrado frequentemente exige que façam sacrifícios e suportem dificuldades em serviço à sua missão. Guardiões sagrados frequentemente são chamados a defender a sabedoria e tradições sagradas da humanidade contra forças que buscam destruí-las ou corrompê-las, seja através da guerra, colonização ou apropriação cultural. Guardiões sagrados permanecem como protetores do sagrado, garantindo que ele permaneça intacto e puro para as futuras gerações. O guardião sagrado nos lembra da importância de honrar e preservar a sabedoria e tradições sagradas da humanidade. Sua dedicação ao seu dever sagrado nos inspira a valorizar e proteger o patrimônio espiritual que nos foi confiado, garantindo que ele permaneça uma fonte de orientação, inspiração e transformação para as gerações futuras. Honremos os guardiões sagrados que vieram antes de nós e esforcemo-nos para ser zeladores do sagrado em nossas próprias vidas e comunidades. Através de sua sabedoria, compaixão, criatividade e coragem, os escolhidos nos lembram do potencial ilimitado que reside dentro de cada um de nós para fazer a diferença e contribuir para o bem maior. Seja através do ensino espiritual, ativismo social, gestão ambiental ou expressão artística, eles nos inspiram a abraçar nossos próprios dons e talentos únicos e a usá-los em serviço à humanidade e à Terra. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se sim, deixe um like e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir.